Aí, tá valendo. Hoje é 20/13, então. Só para deixar registrado aí para não me perder nas gravações depois. Então, gente, bem-vindo a todos. Vários aí já são conhecidos, muitos são amigos bem próximos até. Hoje eu pensei da gente não fazer uma. Como a gente tem só 4 encontros para essa rodada que eu propus aqui com, né, então esse título de construção e formalização de casos, né? Então, como o tempo é mais ou menos restrito e nossos objetivos aí vão ser mais pontuais, eu até achei que não ficaria meio apertado se a gente fosse fazer uma rodada de apresentação. Depois vou adiantar uma coisa rápida aqui, depois a gente retoma isso no grupo aí de WhatsApp, né? Mas que depois desses 4, enfim, desses 4 encontros, né? Que vai ser... Oi, Mariana, tudo bom? Bom, Que vai ser o período desse grupo. Vou seguir na modalidade habitual de grupo de leitura, né? De textos do Lacan. Provavelmente o próximo texto vai ser a significação do falo. Tem uma dúvida se não seria o discurso de Tóquio e tal, mas acho que vai ser a significação do falo. Aí a gente volta pro modelo mais habitual e a gente faz as devidas apresentações ou reapresentações, se for o caso. Desses 4 encontros, né, tinha um programinha ali até no card da divulgação, então seria um primeiro encontro hoje mais introdutório, vai ser um pouco mais palestrinha num primeiro momento, né? Fazer uma fala, digamos assim, de que questões que eu acho que é interessante a gente trabalhar, o que é importante a gente ter de plano de fundo dessa discussão aí sobre clínica lacaniana, ou construção de caso, né? Numa lógica então lacaniana. Segundo encontro, a Evelyn, né, vai compartilhar um caso dela com a gente, para a gente discutir. Desta entrando, ela que acho que ela entrou e caiu. Vamos tentar de novo. É, No terceiro caso, eu vou trazer um recorte de um caso clínico meu para a gente trabalhar ele no gráfico do desejo. E um quarto encontro, né, a gente poderia falar chamada direção do tratamento ou direção da cura, né, dependendo da forma de tradução, a partir das questões que foram surgindo e que a gente foi discutindo nos 3 primeiros encontros, né. Não sei se alguém tem alguma dúvida sobre isso, alguém quer colocar alguma coisa. Tá. Bom, então vamos ir avançando, né? Sem pressa, mas cuidando da questão do tempo, né? Por isso que eu me preocupo um pouquinho, porque são várias coisas aí, né? Sander, só colocar. Diga, Eu não sei se em algum momento você vai abordar. Eu não sei se é bom começar já pelo negativo, né? Mas é porque uma das coisas que eu já, assim, sou entusiasta, né? Acho que a gente tem uma dificuldade no campo, em primeiro lugar, de fazer apresentação de casos, né? De estruturar a forma de apresentação de casos, de formalização dos casos, né? Mas eu também ouvi muitas críticas, né? De que essa tentativa de formalização dos casos, inclusive pelo gráfico do desejo, meio que engessa, né? Tira uma singularidade da escuta, enfim, aí tem uma série de críticas, né? É, e aí, eu não sei se em algum momento você vai abordar essas críticas ou falar das limitações do método. eu não tinha pensado nesse termo, limitação do método, mas é um termo, acho que muito bem-vindo aí. No terceiro encontro Gráfico do Desejo, acho que tinha me programado para discutir um pouco mais especificamente essa questão metodológica, mas de qualquer forma, e vai conversar com isso, o que eu ia falar agora, logo de cara, já tem tudo a ver com isso, né? Então, acho que muito boa a provocação logo de cara, assim. Então, pegando já o gancho do Marcelo, né? Me parece que falar de casos clínicos em psicanálise, no geral, não é muito fácil, né? A gente tem muito mais outros espaços. E eu não vou nem dizer, por exemplo, para falar sobre teoria psicanalítica, enfim, né? Mas, por exemplo, para falar sobre formação ou outros temas, né? Mas vou pegar o exemplo da formação, acredito que existam bem mais espaços de formação do que de discussão clínica. Não é que não existam, tá?
mas eles são muito reduzidos, vou chamar assim, né, na tradição lacaniana, ou na orientação lacaniana, né? Eu acho que, comparado a outros espaços de discussão, é um espaço reduzido em geral no campo, mas num registro, por exemplo, né, da escola inglesa, né, grupos de Bion ou mesmo mais unicotianos e por aí vai, alguns grupos freudianos também, né, é bem mais comum que se tenham grupos de discussão de caso, né. Então, acho que o ponto, vamos dizer assim, daria para colocar uma pergunta. Esse grupo aqui que eu propus, esses 4 encontros, que também vêm de demandas aí de alguns de vocês, comentários ou provocação de alguns de vocês, a que problema que a gente está tentando responder com esses 4 encontros, né? É exatamente esse problema, né? Que no registro lacaniano se fala muito pouco de clínica, né? E é por isso que eu mandei, inclusive, o Jonathan escaneou para nós, né? O primeiro capítulo desse livro aqui, a Técnica Lacaniana, Contribuições para o Esclarecimento da Clínica. E é, nesse texto aqui, nesse ensaio do Juan Manuel Martínez, ele vai acompanhando, comentando uma conferência de um autor, eu acho que ele é possivelmente argentino, não tenho bem certeza, mas aqui latino-americano com certeza, né? Que ele dá uma conferência chamada A Técnica como Sintoma da Psicanálise. O nome desse autor é Leandro Gomes, né? E boa parte do texto do Juan é em diálogo com o Leandro Gomes, né? E que o Leandro Gomes, ele faz uma espécie de diagnóstico e as consequências disso, e o Juan vai desenvolver. Então, quem não pode ler, eu vou fazer uma espécie de comentário rápido aqui, mas eu recomendo bastante poder ver em mais detalhes lá no texto do Juan, né? É muito, e mesmo nesses espaços de discussão mais clínico, que no pequeno universo lacaniano realmente são muito poucos, é muito comum que aconteça, daí, em qualquer desses grupos, independente da orientação teórica, né, algo que seria assim, todo mundo entra num flow, né, vamos associar livremente, e então é muito comum que cada um, sei lá, a Cândice apresenta um caso aqui para nós, eu vou dizer, me chamou a atenção nesse caso, o jeito que aparece o termo casamento. Aí o Marcelo pode dizer, não, eu achei interessante que essa pessoa joga basquete. O Augusto vai dizer, não, 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 para mim o importante no caso é a cor verde lá daquele vestido, ou de uma roupa, né? Ou daqui a pouco o Benjamin vai dizer, mas isso me lembra uma poesia. A Amanda pode dizer, mas me lembra uma música do Caetano, né? Então, que gera uma problemática, e que eu acho que aqui já entrando um pouco na questão do método, como é que a gente faz, né, para discutir um caso clínico? Porque esse método, digamos, de cada um fala aquilo que lhe ocorreu, em tese, ele obedeceria a regra da atenção flutuante, mas é uma situação um pouco deslocada da clínica, e a gente também poderia pensar quais são os limites da atenção flutuante, como é que o Lacan trabalha isso, né? O Lacan também chega a dizer, né, que a associação livre de livre não tem nada, que na verdade ela está na determinação da cadeia significante. Então não é exatamente associação livre. Pode falar o que quiser, porque não vai sair daquela determinação inconsciente na cadeia significante, né? Mas que seja livre, livre é uma outra coisa, né? Então, isso para começar a mapear um pouco esses problemas, mas que geralmente essas discussões clínicas é um tipo de exercício que é questionável o quanto ele é formativo e muitas vezes ele é um pouco mais até estético, né? Às vezes quem está apresentando o caso, ou principalmente quem comenta da plateia, digamos assim, se mostra, digamos, inteligente ou culto, ou enfim, né? Mas que isso muitas vezes pode recair numa performance, né? Ou no exercício estético,
digamos assim, né? Pouca, digamos, pouca discussão, talvez propriamente clínica, se a gente for arriscar chamar assim, né? Só que no mundo mais restritamente lacaniano, tem uma outra coisa, que é que o Lacan é um cara que praticamente não falou de técnica psicanalítica, né? E aí, nesse ponto, eu recomendo muito a leitura do texto do Juan, porque é curioso que o Lacan é né, como autor, né, não vou nem dizer só como psicanalista, mas como autor, ele é um cara que provocou muitas modificações na técnica psicanalítica, né? O corte de sessão, as sessões, não vou dizer curtas, né? Porque sessão curta é uma coisa, sessão de tempo variável é outra, né? Então seria o tempo lógico, na verdade, a sessão poderia ser mais longa do que 45 minutos. Então não necessariamente precisa ser mais curta, né? Porque o corte não é no relógio, o corte é no discurso. E aí seria uma certa expansão do discurso, né, chamada então de tempo lógico, mas que o tempo, na verdade, é que é mais o movimento do discurso do que o tempo em si, né? Então, rapidamente vou dizer, por exemplo, que se um analista lacaniano sempre faz sessões de 20 minutos, sempre corta em 20 minutos, isso é sessão curta, isso não é tempo lógico, né? No tempo lógico, a sessão poderia durar dois, um dia 20, no outro 40, 50, né? Mas, enfim, o Lacan, o ponto aqui é que o Lacan, apesar dele ser um cara que o jeito de cobrar sessão por sessão, tem muitas. A própria forma de trabalho com significante, isso a gente vai se estender um pouco mais, né? Tem muitas modificações da técnica, pelo menos para quem seria lacaniano, né? Que passam pelo Lacan, mas o Lacan muito pouco fala sobre elas. Mesmo no texto do Tempo Lógico, não tem quase nada ali sobre corte de sessão, né? Por exemplo, uma dúvida que todo mundo que se experimenta ou começa a se experimentar numa clínica, então vamos chamar assim de lacaniana, é, por exemplo, quais significantes que eu escolho trabalhar? Acho que todo mundo se faz essa pergunta. Quais significantes de um caso ou de uma sessão que são interessantes ou importantes trabalhar? Como é que o analista escolhe qual significante marcar, em qual significante cortar, em qual outro fazer uma torção, com qual outro jogar com uma homofonia, né? E isso, a falta de discussão sobre isso é o que talvez leve a gente a recair no exercício um pouco mais estético. Tal significante me lembra uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, né? E a gente justificar isso, digamos, na atenção flutuante, né? O Lacan, então, mas talvez a gente teria que se perguntar por que que o Lacan, se ele tem, né, diversas proposições que propõem mudanças até bem radicais, né, do que se praticava na IPA até então, que era a instituição que ele participava, por que que ele, enfim, tem muitos seminários teóricos muito densos, eventualmente ele dá algum exemplo clínico, ele, fora a tese de doutorado dele, né, que é o caso EME, ele não apresenta casos clínicos, diferente do Freud, né, que tem historiais clínicos vários, longos, bastante detalhados. Ele comenta muitos historiais do Freud, mas não tem um historial dele, a não ser esse caso da tese de doutorado dele. Porque o Lacan, ele tinha, vamos dizer assim, uma política de... ele tinha um diagnóstico de época e, a partir disso, uma certa estratégia política, vamos dizer assim, na transmissão da psicanálise, né? Qual que era o diagnóstico dele? Que existia uma banalização da técnica, né? Que eu vou passar muito rápido sobre isso, assim, mas, por exemplo, que a instrumentalização da conta-transferência, a forma com que se discutiam casos clínicos, né, estava gerando e gerou manuais de técnica psicanalítica, né? Vocabulários de psicanálise e coisas disso que o Lacan era bastante contra, porque ele entendia que resultava numa espécie de padronização e banalização, e que, como se ficava muito voltado para a prática, né? Vou fazer uma formação.
para poder clinicar, para atender melhor os meus pacientes. Claro que isso, vamos dizer assim, não me parece que está errado de forma alguma, tá? Querer estudar e vamos dizer assim, estar aqui, por exemplo, hoje, para atender melhor as demandas da nossa clínica, né? Não é que isso seja errado, né? Mas no ponto de vista do Lacan, na época dele, isso produzia digamos, um déficit de leitura, um déficit teórico, um déficit de formação intelectual, inclusive, em particular da leitura dos textos freudianos. Daí essa ideia, esse programa do Lacan de retorno à leitura, aos textos do Freud. E, então, aqui o Lacan vai fazer uma espécie de corte que, por exemplo, dá para entender que a técnica, né, da livre associação, ela é sei lá, um sintoma, uma consequência da teoria freudiana do inconsciente. E que ela é rigorosamente compatível, né, que a livre associação é uma regra técnica que Freud propôs, rigorosamente compatível com a teoria do inconsciente, né? Pensando na temporalidade, condensamento. Aí eu fiz uma condensação e deslocamento. Condensação e deslocamento, ou condensamento, se preferirem, né? Entre o princípio do prazer, que tem um deslocamento de energia livre, né? Então, se tem uma ideia que o desejo aparece na linguagem, e o desejo inconsciente, né, funciona de tal forma, a livre associação, ela é, então, totalmente... Então, desse tipo de ideia, o Lacan vai dizer que se a gente compreende bem qual é a teoria, a técnica vem por... Não é que ele diga isso, né? Acho que está implícito, mas tem indicações disso. Né? Quem está dizendo sou eu, né? Mas parece que a ideia, uma leitura possível, né? Vou me corrigir aqui, é que se a gente faz, então, esse programa de retorno a Freud, e ele coloca muitas outras coisas para além do retorno a Freud, né? Mas que com essa espécie de rigor teórico, a técnica vai vir por consequência. Se eu entendo que o discurso funciona de tal forma e que a teoria do significante é tal, o corte de seção, ele é uma consequência imediata dessa teorização. Então, as intervenções técnicas, né, dependeriam muito da teoria. Então, ele não se detém muito na explicação da técnica, ele não dá muitos exemplos de como ele faz, porque ele não quer que a teoria fique de lado ou seja banalizada. Então, ele vai dar essa ênfase na teoria com esse horizonte, com esse ideal, que a técnica vai ser uma consequência imediata de um certo rigor teórico, né? Isso deu certo? Certamente não, né? Certamente não, né? Porque o que acontece, e aí tem esse diagnóstico de época aí do Leandro Gomes e todos os comentários do Juan mais detalhados para quem quiser ler o texto, porque o que resulta é um obscurantismo da técnica no meio lacaniano, né? Especialmente porque o Lacan tinha essa crítica à padronização da técnica, é quase constrangedor, né? Num grupo de discussão de caso, a Paula levanta a mão e diz assim: tá, mas aqui onde é que eu poderia ter cortado essa sessão? Ah, mas então Paula, tu tá querendo. O que que os lacanianos costumam dizer? Tu tá procurando um mestre, padronização da técnica é lá com o Freud, com a Klein, vai para uma escola da IPA, vai não sei para onde, né? Mas a radicalidade, isso não deixa de ser uma espécie de estética, né? A radicalidade lacaniana é a ausência completa de padronização da técnica. Aí o Marcelo escreveu no chat, né? Bom, isso é porque tu ainda não avançou no teu estudo, leva para tua análise, leva para qualquer lugar, menos para o grupo de discussão clínica, né? Então, claro que eu estou sendo um pouco debochado aqui com algumas coisas e pintando uma certa caricatura, né? Mas é para tornar isso ilustrativo. E o Roy chega a dizer no texto dele em algum momento, né? É assim que nunca se sabe o que se faz na clínica lacaniana, que quase ninguém faz, que todo mundo se recusa a dar exemplos. Tem um argumento também que não é que eu não acho o argumento válido, tá? Que o Lacan ele não falaria muito dos seus casos clínicos, porque ele não queria ser tomado como modelo. Assim,
se ele faz dessa forma, esse é um modelo a ser seguido. Então ele não costuma dar exemplos da clínica dele, né? Eu acho válido, tá? Porque tinha gente que, eu não sei se era Oliver Sacks ou quem era, tinha um cara lá que era discípulo do Freud que se vestia exatamente igual ao Freud, chamavam ele de pequeno Freud, né? O pessoal lá da Sorbonne, que fez o seminário do Lacan, o Lacan tem aquele charuto torto, assim, né? Em formato meio de espiral. Aí todo mundo virou moda fumar aquele charuto, né? Então talvez tenha uma razão de ser, tá? Não, se é que o Lacan de fato tinha esse argumento, não é que ele seja um argumento ingênuo, né? Mas essa ideia de não dar muitas explicações da técnica também levou o lacanismo assim para uma espécie de obscurantismo, né? Ô, Que Sander, gera diga. eu ouvi, não sei se isso é verdade, imagino que sim, que lá no início do ensino do Lacan, ele chegou a fazer alguma apresentação de um caso dele, tentando fazer o apagamento de quem seria a pessoa, e alguém na plateia conseguiu identificar quem seria o paciente. Então, a partir daí, ele parou. Essa história eu desconheço. Eu sei que bastante tempo ele fazia não uma apresentação de caso, mas ele fazia uma entrevista, não é pública, né? Não sei bem qual é o termo. Mas tinha um hospital psiquiátrico, que o Lacan foi durante muitos anos. Ele já dava os famosos seminários e tal. E era como se fosse numa clínica escola, sabe? Tipo sala de espelho. Só que não era sala de espelho, mas eram estudantes, alunos interessados em psicanálise, residentes de psiquiatria, sei lá, né? E o Lacan fazia várias. Então ali ele fazia uma espécie de demonstração de um trabalho de Apresentação entrevista. clínica É uma é uma apresentação clínica. clínica de Isso. pacientes. É. É, ó, o Felipe disse que talvez que parece que essa justificativa está na direção do tratamento e os princípios do seu poder, né? Então, acho que tem, tá? Tudo isso. Essa história do caso que alguém reconheceu, eu não sei. Eu sei que o Didi Anzier era filho da Aimé, e ele reconheceu que era a mãe dele em algum momento, e esse cara sinalizou com o Lacan, mas aí o Lacan não tinha reconhecido que ele era filho da Aimé, e isso também deu um certo rolo ético, ou sei lá o quê, né? Eu sei que também teve esse problema em algum momento, mas eu não sei se isso tem a ver com essa espécie de recusa do Lacan a falar um pouco mais de técnica, né? Eu separei duas passagens aqui do texto do Juan para ler, mais ou menos rápido aqui, e aí para a gente avançar para alguns pontos seguintes. A primeira delas está na página 15, para quem quiser conferir depois, né? Então diz aqui o Juan. Como muito bem aponta Gomes em sua conferência, esse posicionamento político de Lacan acabou tendo efeitos práticos na formação dos analistas de orientação lacaniana, pois sempre tiveram que conviver com a ideia de que falar sobre a técnica estava proibido. Quando alguém pede indicações técnicas, costuma-se responder que a clínica é do caso a caso. Isso aqui é muito fato, né? E que quando alguém ousa reivindicar uma orientação, é acusado de tentar reduzir a psicanálise a um manual ou uma receita de bolo. Uma tentativa atroz de padronizar algo que é muito mais da ordem do artístico ou do poético. É impossível negar a potência e a importância da crítica de Lacan à padronização da técnica, de sua época, mas também não podemos negar o efeito que teve, 30 ou 40 anos depois, de os psicanalistas lacanianos jamais falarem sobre o que fazem no consultório. Em primeiro lugar, tendem a pensar que não contam com uma técnica padronizada, no entanto, como bem disse Leandro Gomes, em sua conferência, talvez não seja bem assim. E, em segundo lugar, tendem a crer que não vale a pena a comunicação de aspectos técnicos de sua clínica. Isso resulta em uma escola caracterizada por uma fundamentação teórica muito forte, mas com vazios técnicos importantíssimos, já que nunca se ensina e nem se fala sobre como operar dentro do consultório. Portanto, os analistas jovens costumam ter um desconhecimento total sobre como se desenvolverem. Mais um parágrafo aqui. Qualquer elemento técnico no qual possamos pensar está relacionado com algum elemento teórico. Justamente por isso, Lacan parecia cair no extremo oposto ao das regras dogmáticas, aquele que sustenta que é suficiente ter claro os aspectos teóricos e que a partir deles podem advir as ferramentas técnicas com as quais conta o analista.
Esse outro extremo também parece ser prejudicial, porque, como já sabemos, acabou gerando uma escola que não fala sobre o que faz. Não sabemos se os analistas lacanianos sabem ou não o que estão fazendo, mas sabemos que, se sabem, não se atrevem a dizer. E não se atrevem porque vivem em um contexto absolutamente marcado pelo medo de cair na padronização. Então, acho que são muito contundentes aqui as afirmações. Não sei se vocês concordam ou não, né, mas eu circulei aí já pelo menos umas 3 ou 4 instituições lacanianas, e parece que isso é bem. Eu concordaria aqui com os diagnósticos e já senti algumas dessas angústias aqui, na pele mesmo em supervisões, né? Algo assim como o supervisor larga uma frase enigmática sobre uma parte ali do caso que está sendo discutido. E tu que te vire, entenda o que quiser, o que puder, leva para análise ou qualquer coisa assim, né? É, então, acho que isso também resulta, né, no analista lacaniano muito silencioso, ou que não interpreta, porque não sabe como interpretar, ou porque interpretar seria problemático, porque está dando um sentido, fazendo uma revelação para o paciente, e na técnica lacaniana não seria bem assim, se diz muito frequentemente que não seria bem assim, mas se não for bem assim, como que seria? Aí aqui, de novo, assim, essa espécie de vazio, né? Então, daí para a gente avançar e botar uma coisa mais propositiva e não ficar só, digamos, no diagnóstico do problema, né? Daí eu falo mais um pouco e daqui a pouco abro para a gente conversar mais. Então, a gente teria que se perguntar, né, o que seria um caso clínico, então, em psicanálise, ou mais especificamente, na psicanálise lacaniana. Teria, algumas formas de responder isso, né? Eu vou fazer aqui um recorte e responder com a forma do que, pelo que eu tenho estudado nos últimos tempos, especialmente em psicanálise lacaniana, eu acho que é a forma que eu encontrei até agora, a mais interessante de responder essa pergunta, quer dizer que um caso clínico é um texto, mas não o texto da dialogada, né? Não necessariamente um texto, pode ter a ver com um caso escrito, tá? Mas não necessariamente, digamos assim, se eu pego, gravo, né? Obviamente não estou dizendo para ninguém fazer isso, né? Mas a gente grava um caso, né? Todo ele, e transcreve com inteligência artificial, todas as sessões desse caso, e tem lá uma montanha de folhas, né? Não é um texto nesse sentido, né? É um texto, digamos assim, né? Pensando que aquilo que é falado numa análise é o texto de uma análise, né? Mas que esse texto é um recorte, né? E é um recorte produzido pelo analista, pelas escolhas do analista, né? E pela implicação do analista naquele texto, né? Então, inclusive, se a gente fosse pensar, se fosse um analista que atende um casal ou que atende crianças e, eventualmente, as vozes todas envolvidas naquela análise, né? Se o analista tem uma sessão com a psicopedagoga da escola de uma criança que ele atende, né? Uma sessão com os pais, ou mesmo um adulto que um dia solicita que alguém, um amigo, venha falar numa sessão, né? É, não estou dizendo que eu sou a favor disso, nem que isso seja exatamente comum, né? É, mas que as vozes, né, que vão estar presentes nas sessões, que não necessariamente só a do analisante, né, em especial mais comum a do analisante e do analista, mas que poderiam ter outras vozes também, elas participam do texto clínico, né? Tudo aquilo que entrar para as sessões, né, quando um analisante cita um diálogo de um filme que ele assistiu, né, tudo isso, né, entra, tudo isso que é falado, a gente pode tomar como caso clínico, né, como texto clínico, né. Só que aí, se a gente entende que é um texto, a gente pode então pensar, por exemplo, que a intervenção do psicanalista, eu estou escrevendo algo aí sobre isso, seria mais da ordem da leitura do que da escuta, como a gente costuma dizer, a escuta psicanalítica, né?
porque seria muito mais aquilo que a gente lê naquilo que a gente escuta. E essa é uma ideia que eu diria assim que é bem lacaniana, né? Então, a nossa clínica seria uma espécie de exercício de leitura desse texto, mas mais do que de leitura, de edição desse texto, né? Se a gente for pensar quando a gente faz uma pontuação, aliás, pontuação, né? Se a gente pega, é uma pontuação de um texto, né? Se a gente coloca, vai fazer uma marcação de um significante, né? Apareceu lá o termo ah, qualquer, né? Carro. A gente pode colocar ele, carro, com reticências, ponto de interrogação, né? Se dá uma pontuação para esse texto. O analista ativamente ele cria pontuações no texto, ou edições, como um corte, né? E por aí vai, né? Então, ou escrita do texto, né? Quer dizer, aí que eu ia já chegar, né? Que esse texto clínico, né? Esse texto da análise, ele vamos dizer, de coautoria do analista, né? Porque o exercício o Bruno Bonoris, né? Um livro que eu tô sempre citando esse livro dele, que eu acho um livro muito bom, e é um livro que fala sobre o que o psicanalista faz, né? Tenta sair desse vácuo aí que a gente está falando, né? Que é esse aqui. Posso mandar o PDF ainda. Está sendo traduzido para português, por enquanto só tem em espanhol, que é assim um psicoanalista, né? O que faz um psicanalista. Ele fala então, né, que é um exercício de leitura e escrita, né? Então, a Evelyn vai trazer aí digamos assim, um texto, né? Claro que é um texto recortado, e aí é que tá, né? E que isso que a gente está chamando de texto, por exemplo, por uma apresentação de caso, ou por uma discussão em supervisão, né? A gente poderia ter, digamos, um recorte, né? Eu tenho um caso clínico lá que tem uma infinidade de questões, mas que eu posso ter um recorte, um articulador para apresentação daquele texto clínico. Por exemplo, eu pego um caso para discutir entrada em análise e apresento um caso nesse recorte, ou fim de análise, né? É, eu entendo, né? E acho que nisso o Freud é uma referência muito interessante para pensar a escrita de casos clínicos, né? Ou o que é um texto clínico de uma análise. Ele discute isso bastante nos historiais clínicos dele, mas ele sempre apresenta casos clínicos por formações do inconsciente. E isso a gente também poderia tomar como uma das coisas principais, né? Dizendo que o caso clínico é um texto, né? É, sei lá, no Homem dos Lobos, o caso quase que todo gira em torno de um sonho. No caso do Hora são dois sonhos. No Homem dos Ratos lá é um certo sintoma dele, né? Então, de entender o que a gente vai colocando e recortando nesse texto clínico, né? Eu daria um destaque aqui para as formações do inconsciente, né? Teria muita coisa que a gente poderia entrar mais em detalhes, né? Mas que a gente pode ir retomando, eu acho, nos outros encontros, para dar, digamos assim, um exemplo meio rápido disso. Teve alguns que eu separei aqui, né? Mas já que eu dei esse exemplo, né, de entrada em análise, tem um caso que eu poderia assim, trazer um fragmento bem rápido, que é alguém que chega, tá, com uma ideia que é alguém que foi sempre muito sonhador, mas aí faltava ser pé no chão e pôr as coisas em prática na vida, né? Viajava muito, era muito viajandão, tinha muitas ideias legais, mas não conseguia fazer várias coisas avançarem na vida, no trabalho em especial, né? Poderia estar ganhando mais, poderia isso, aquilo, e na sua vida amorosa, o relacionamento está meio por um fio, porque enfim, a companheira reclama, né, que não consegue ir para frente, não consegue avançar na vida e tal. Uma das outras coisas que fala também nessas sessões iniciais, né, que estão meio enroladas, é alguém bastante inteligente, informado sobre psicanálise, já fez análise antes, né, tem muito um pouco assim uma coisa de se conhecer, entender melhor os seus problemas, né, mas digamos assim muito solto, né,
e talvez meio racionalizado no sentido de alguns clichês aí do se conhecer, entre outras coisas, né? E tem também a história que seria muito sonhador ou até um pouco mimado, e aí não consegue se decidir, em função de ser, filho único. Claro que a gente pode pegar isso, então, como um texto, e de novo aquela pergunta, né? Que significantes que a gente vai escolher, e, como tirar disso, é, desse pedido, né? Meio fraco, vamos dizer assim, para iniciar uma análise, transformar isso numa verdadeira entrada e análise e tal, né? Então, meio me debatendo com isso num certo momento, porque estava bastante perdido, inclusive, né? Em como operar isso nesse caso. Aí o analisante chega um pouquinho atrasado e tal, né? E, e me cumprimenta e tal, e diz que passou por mim no supermercado. E que ficou na dúvida se, me cumprimentava ou não, se conversava ou não. Bom, então tá, né? Bom, conta aí melhor o que que te passou na cabeça e tal. Pedindo ali mais associações para o analisante sobre isso. E aí ele diz assim, que eu fico pensando, até estava conversando com fulano, Beltrana, que fazem análise, né? Eu te falei que eu queria me conhecer melhor, até questões da masculinidade, né? É, E aí diz assim, eu não sei como é que eu tenho que te tratar, né? Se tem que ser uma coisa mais formal. Me disseram que análise é uma coisa um pouco mais dark, né? É, ou se eu tenho que, né, te tratar como brother. Então, aí quando vem aquele significante ali, né? Tem muitos, né? A gente poderia fazer muitas escolhas aqui, tá? Só que tinha colocado um certo, vamos dizer assim, a tese que ele tem, a princípio, né? É que ele é sonhador e não coloca coisas em prática, porque ele foi mimado, porque ele era filho único, né? E aí vem um índice transferencial, porque está se dirigindo diretamente ao analista, né? Não sei se eu não tenho que te tratar como brother. Então, aqui dá para fazer uma das coisas que o Lacan faz, né? Aí eu vou trazer uma lista de formas que a gente pode intervir sobre o significante. Uma delas o Lacan chama, em vários locais, função em campo da fala, estância da letra, outros lugares, né? Que é o que ele chama de ao pé da letra, né? Que é muito comum que a gente entenda que o significante tem um duplo sentido ou um outro sentido. Não é que não, né? Mas da gente pegar, porque ele usa uma gíria, né? Ele já está fazendo uma metáfora, né? Aí a gente pega a metáfora ao pé da letra, né? Então, porque acho que todo mundo entendeu, né? Te tratar como brother é a gente ter uma broderagem, uma camaradagem masculina, de eu para eu, etc, né? Pelo menos a intenção manifesta vem por aqui do uso dessa gíria, né? Mas se eu pego ao pé da letra brother, né? Que é irmão, e ele tem essa tese, né? Que ele é como é porque ele não tem irmãos, ali a gente pode, por exemplo, formular uma interpretação que tem um pedido de ter um irmão, né? Ou algo do gênero, né? Não foi exatamente assim que eu fiz a interpretação, mas foi algo, nessa linha. E a partir dessa leitura é que ali começou o caso. Que até então era um cara cool, inteligente, informado sobre psicanálise, enfim, com algumas dores na vida, mas mais numas de querendo se conhecer. Então, não é aí que o Sander foi esperto, inteligente, né? É porque, digamos assim, mais ou menos estudando ou entendendo quais são as diferentes formas que se pode intervir em cima do significante, a gente faz uma escolha, mas que é uma escolha interesseira. Eu escolhi esse porque em cima desse eu entendi que eu podia fazer um recorte. Quando eu fiz esse recorte, eu estou escrevendo o caso. Então, eu não escolhi Brother pelo meu feeling. Não é essa. Não, eu não estou dizendo que a gente não tenha feeling, tá? Que a gente não tem intuições. Claro que a gente tem intuições, né? Claro que a gente tem feeling. Eu não estou dizendo que a gente tenha que descartar isso, né? Mas a problematização aqui é
as estratégias de leitura e escrita do caso, né? Só que se a gente não discute, por exemplo, quais são as formas de intervir sobre o significante, aí nos resta o feeling, nos resta a sorte, ou nos resta, vamos dizer assim, né? Eventualmente um colega deu uma dica de como ele trabalhou num caso, né? Como eu dei esse exemplo agora, talvez um de vocês possa ter uma sacada parecida na sua clínica, porque tem ali um pontinho de referência solto, né? Então, alguns exemplos que eu queria, claro que a gente pode discutir isso em detalhes. Já te passo a palavra aí, Marcelo, e aí já vou, só vou ler aqui uns itens, vou listar uns itens, a gente pode discutir isso, usar isso para discussão, né, na apresentação do caso que vai vir aí da Evelyn, e para a gente abrir a conversa agora, né? Tem alguns que têm nomes oficiais, tá? Por exemplo, assim, interpretação. Tem alguns aqui que eu inventei o nome, porque eu não sei que nome teria, tá? Então, alguns aqui não levem muito a sério, né? Mas algumas formas de intervenção, né? Seriam a interpretação, a pontuação do discurso. Tem um capítulo muito bom do Juan sobre pontuação nesse livro aqui que eu comentei. O corte, né? Que não precisa ser um corte necessariamente de sessão, né? Então, eu vou deixar só corte, né? Que pode ser de sessão ou, eventualmente, né, um corte da uma certa fala. Essa ideia do ao pé da letra, né, tomar um significante ao pé da letra, que foi esse exemplo que eu dei. A homofonia, né, poderia dar um exemplo bem rapidinho aqui, né? Um analisante lá diz que vai ir para o carnaval, né, e que achou que ia ser uma coisa bem adolescente, assim, de putaria, né, tipo aquele filme American Pie, né? Todo mundo talvez tenha isso, todo mundo, a maioria de nós, viu que a putaria veio conjugada a uma homofonia com o pai, né? Por exemplo. Claro que daí a putaria não rolou, né? Ah, então, um exemplo aqui de homofonia, né? Como quando algo tem um som, pode ser inclusive na troca de idioma, como é nesse exemplo, né? Um outro aqui, né? Torção de sentido. Tem um outro que eu não sei como chamar, que eu escrevi aqui grafia, né? Ou pela grafia, que é quando a gente pega o jeito que se escreve, o jeito que se fala, um significante, ou uma palavra, né? Me lembrei de um caso que eu supervisionei uma vez, né? Que tinha uma pessoa que falava quase que a análise inteira dela sobre o estilo de música, que é jazz. E essa pessoa tinha uma questão lá com uma pessoa próxima que tinha morrido, mas nunca falava sobre, quase nunca falava sobre essa pessoa. Se o analista tentava pontuar alguma coisa sobre isso, ficava muito arredio, a ponto de, numa sessão online, simplesmente desligar a sessão e tal, né? O analisante fez o corte da sessão, né? É, e alguma vez, nisso da morte, apareceu muito, um pouquinho uma sessão, teve um fragmento que veio um pouquinho mais, né? Apareceu alguma coisa sobre lápide, aqui jaz, né? Se a gente pega como se escreve jazz e jazz, é que a gente teria, né? Então, por exemplo, o Freud faz isso com o sonho do Homem dos Lobos, né? Que ele diz assim, arranca as asas de uma vespa, e daí ele vai dizer, o Homem dos Lobos vai dizer Vesp em alemão, né? E diz Esp, né? Daí o Freud fala, faltou o W, é Vesp, porque o Homem dos Lobos não falava alemão direito. E aí o Homem dos Lobos escuta a intervenção do Freud e diz assim, mas Esp é SP, que é o meu nome, por exemplo, né? Então, é um certo estilo de intervenção aqui, né? Pergunta, né? Pergunta um tipo de intervenção, que essa é que os lacanianos mais abusam. Perguntam, perguntam, perguntam e nunca interpretam. As analisantes interrompem, né? Essa aqui que a gente tem tem que ter mais cuidado com o abuso desse tipo de intervenção. Ah, uma que eu chamei de modificação do significante, porque eu não sei que outro nome dá. Eu não conheço alguém que tenha dado um nome específico para isso, né? Mas que seria algo assim quando a gente faz uma modificação mesmo, uma torção, né, num termo, né? Um analisante chega na análise e começa a contar e usa muitas vezes, né? Eu fui ver tal filme e fiquei com uma sensação ambivalente. Eu quero, não sei se eu compro isso ou aquilo, tô meio ambivalente e tal, né?
e tinha todo um problema aqui, né, de não conseguir assumir a sua bissexualidade para o pai que era pastor, né? Então eu fiz uma modificação nessa sessão quando ele repetiu esse termo ambivalente muitas vezes, né? Que foi dizer assim que essa é bem clichêzona, mas eu achei que no dia ela até foi boa, foi assim, né? Bom, então para ser bi, não, foi algo assim no sentido de que para assumir que era bi, né? Tinha que ser um bivalente, né? Do ambivalente, essa transformação para bivalente, né? Uma certa quebra ali na palavra, né? Outra é os fonemas, né? Que é o que o Freud faz no Signorelli lá, né? O Bo, de Boltraf, o Botticelli, né? Um fonema de um termo qualquer, né? Que pode ser homofônico ou não, né? Com outro. E uma última, que talvez eu diria que é a lacaniana, digamos assim, mais raiz, e que essa às vezes a gente explora ela intuitivamente, né? Que é estabelecer uma relação entre significantes, pensando que significante pode ser um fonema, uma frase inteira, uma palavra, um pedaço de uma palavra, por aí vai, né? Que eu pensei num exemplo, lembrei de uma sessão do analisante, e ele vai girando entre termos que são humilde e humilhado, que ele tem pedaços iguais, né? É, de, por exemplo, perguntar, tá, mas qual é a relação entre tal coisa e tal coisa, né? Qual é a relação entre humilde e humilhado, né? Pegando, pode ser de diferentes sessões da mesma sessão, né? Uma frase de uma sessão, uma frase de outra, né? E colocar elas, digamos, em relação ou em enfrentamento, né? Que é baseado na teoria clássica do Lacan do significante, que é um significante representa um sujeito perante outro significante. Então, o que que eu preciso fazer para saber a posição do sujeito? Colocar dois significantes em relação, né? Essa é clássica lacaniana, né? Eu diria que bem menos explorada do que poderia, mas que às vezes intuitivamente a gente também faz dessa forma, sem teorizar isso que a gente está fazendo, né? Mas se a gente, digamos assim, pode, digamos, reconhecer e meio que ter à nossa mão essas diferentes formas de intervenção, e essa última me alonguei um pouco mais, né, digamos, de dar um pouco a teoria que gera aquele tipo de intervenção. Se a gente entende melhor isso, a ideia é que daí na clínica a gente não precisa se guiar com a sorte, com o feeling, né, que a gente talvez fique menos perdido se a gente for entendendo e mapeando essa lógica, né? Talvez tudo que eu falei aqui daria para falar em 10 ou 20 encontros, né? Eu estou condensando muito aqui, né? Mas só para dar um start, um plano de fundo. Bom, e aí passa a bola para o Marcelo e queria ouvir vocês também. Eu vou voltar para o caso que você apresentou, né? É, eu só não concordo com essa última fala sua, no sentido de que não tem sorte. Eu acredito que a sorte é essencial na clínica, mas não no sentido de aleatoriedade, né? Um bilhete da lotérica, mas no sentido de que toda intervenção há uma aposta, não há uma garantia, né? Então, é um chute, porém um chute calculado, né? Então, quando você disse que você estava em dificuldade de fazer aquele paciente entrar em análise, eu aposto que você tentou teorizar diferentes maneiras de fazer uma abertura, né? Então, não é que você estivesse perdido no caso, né? As tuas apostas, tuas tentativas de ato, talvez, e aí o talvez acho que é uma palavra importante, elas não tenham surtido efeito. Mas talvez porque também você só colhe o resultado disso depois se o paciente te disser. E pode ser que, na verdade, já esteja atuante, né? Então, acho que isso é importante tudo, né? Mas uma outra coisa que eu ia falar, que na verdade não era isso, é que assim, o primeiro que eu achei ótimo você falar, ele tinha questões com a masculinidade, tem essa coisa do brother, da broderagem, né? Masculinidade e broderagem juntos ali. Não sei se para você é familiar o que que é broderagem, né? Não, não é.
Então, eu sei que tem um outro sentido também, Tem. tá? Que não Broderagem, é broderagem, heteronormativo. grosso modo é brincadeiras sexuais entre héteros, entre brother, né? Mas Sim. também não era isso que ia falar, assim, quando você falou sobre a questão da abertura do brother, né, o que eu identifico do que você fez ali foi eleger um significante. Mas você não disse qual foi a sua intervenção a partir da eleição desse significante. Se a partir daí você pontuou, se você aproximou com outro significante, se você fez uma torção de sentido, né? Você só mostrou assim, tecnicamente eu identifiquei que ali havia um significante, fiz uma aposta no significante, mas o que eu fiz a partir daí, eu não sei. Não, até conto para vocês. Eu não sei se estou te interrompendo. Vamos dizer assim, a intervenção que aí desencadeou, né, na minha leitura, então, aumentada de análise, né, que vinha meio difícil, foi algo como, para quem disse que apesar de ser filho único, parece interessante procurar um brother. Tem uma interpretação, né, na medida que tem um dito, assim, tá colocado algo no texto que não estava necessariamente dito, né? Isso é digamos, uma das definições de interpretação, mas tem uma articulação com outro significante que é o filho único, né? Brother e filho único, né? E a partir da relação entre esses dois significantes, bom, aí dá digamos, pelo menos um questionamento da posição de sujeito e daí o desencadeamento, né? Mas eu concordo muito contigo, assim, e achei bem boa a tua pontuação, porque quando eu me referi à sorte, eu estava me referindo à aleatoriedade, né? Mas acho que tem toda a razão de dizer, claro, em tudo na vida que bom quando a gente tem sorte, né? E às vezes na clínica a gente também acaba contando com sorte, com acontecimentos casuais que são interessantes, né? Mas que a ideia é que a gente possa contar com fazer apostas e não com aleatoriedade, né? Acho que esse é o ponto, né? Eu fui numa palestra do Juan, que é exatamente para fazer o lançamento do livro dele, em que ele apresentou um caso, né? E aí, assim, muito interessante a abertura que ele fez, né? E a partir dali do significante que ele, eu não sei se ele coloca isso do livro da porcaria, né? Talvez ele coloque esse exemplo, não li ainda, mas é interessante que ele fez a apresentação, mostrou ali, e aí o pessoal perguntou, tá, mas por que que você escolheu esse significante? Aí eu falei assim, não faço a menor ideia. Simplesmente eu fiz um comentário sem imaginar que daria nisso, né? Porque a paciente dele, no caso, estava falando que quando o marido não estava em casa, que aí ela se enchia de hambúrguer, fritura e não sei o quê. Aí ele falou simplesmente assim, porcarias, né? E aí isso remeteu a um caso de abuso que ela teve com o criador de porcos. Como é que tinha, como ele poderia saber disso? Não tinha como, né? Assim, descobriu só depois que aquilo era um significante, né? Mas ali era impossível. Agora, só propor uma outra coisa, não sei se para você faz sentido isso, se seria uma outra categoria, né? Mas quando você mostrou assim claramente que você fez uma associação entre filho único e brother, né? Isso é uma coisa que a Michele Faria, né? Romã Faria fala, né? Sobre a necessidade de apontar o desejo, né? Então, acho que quando você aproxima esses termos, mais do que fazer uma contraposição, mais do que fazer uma torção, você está, de certa forma, apontando para um desejo, né? Você faz uma leitura de que inconscientemente existiu o desejo de um irmão, e a partir dali você consegue fazer a intervenção. Já vou comentar isso do desejo de um irmão na sequência, mas Candice levantou a mão. Não, uma pergunta, uma dúvida, uma questão, já que a gente está falando de coisas polêmicas na técnica lacaniana, né? A gente escuta falar muito que não se interpreta a transferência. Sei. E aí fiquei, porque isso pode nutrir mais ela, ao invés de dissolver, e que seria, né? E eu acho que tu faz uma intervenção que procura um laço até na transferência, né? Claro, início de análise, mas tu procura algo que vá ao encontro desse teu analisante para enlaçar e colocar ele em análise, e a partir da transferência também que talvez se inicie aí, né? Do brother, acho que é no supermercado, né? O que isso endereça aí. Então, trago essa questão também para a gente pensar.
Ótimo, maravilha. Essa é bem polêmica mesmo e é muito, muito boa. Quem mais? Mais alguém? Algum comentário, crítica, ofensa, né? Claro que é bastante coisa, né? É para dar realmente um mapa introdutório dos problemas, para a gente tentar desenrolar eles, ou buscar leituras, ou ver como é que isso anda nos próximos encontros, né? Mas se alguém tem mais alguma questão que queira levantar. Eu tenho umas notas, tá? Que eu me guiei para essas coisas que eu falei. Depois eu vou compartilhar com vocês, tá? Essa listinha ali que eu fiz e outras coisas, isso eu mando, eu mando para vocês também. Então, isso do apontar o desejo, né? Essa mais ou menos tiradinha ali, né? De bom, para quem diz que é pesado ser filho único, nada mal se interessar por querer ter um brother, algo assim, foi mais ou menos por aí a intervenção. Já faz um tempo, eu não lembro exatamente como eu coloquei, mas tinha, né, uma certa mira, né, nessa de, digamos, apontar um desejo. Claro, tem uma problemática que a gente teve que discutir o conceito de desejo, mas ficando com o que a gente tem na mão aqui, né, logo na sequência, a resposta do analisante é, "Bah, nem sabe, né? Eu, minha mãe sempre me conta que quando eu era pequeno eu vivia pedindo para ter um irmão. E aí começa a vir um monte de coisa. Aí vem muitas, né? O que tu pontuou foi exatamente o que o analisante respondeu na sequência dessa intervenção, né? Eu falei antes, né, das formações do inconsciente. Eu acho que isso é uma coisa que o Lacan retoma bastante e muito bem, especialmente no seminário 6 que a gente andou lendo um pedaço ano passado, né? E que é uma coisa que, sei lá, talvez seja fácil da gente esquecer, né? Ser engolido pelo cotidiano da nossa clínica e esquecer, né? Que toda a formação do inconsciente, incluindo aí a transferência, né? E ele não exclui, ele não descarta isso do Freud, né? Pelo contrário, ele vai muito firme nisso, que toda a formação do inconsciente é uma realização de desejo, né? Então a gente teria que sempre se perguntar, né, em cada formação do inconsciente, toda vez que o analisante nos conta um sonho, né? Eu tento fazer esse exercício, obviamente eu não faço sempre, né? Mas sempre que eu É que isso é meio que nem dieta ou exercício físico, assim, né? Por mais dedicado que a gente tá, nem sempre vai rolar, né? Nesse sonho aqui que eu escutei, qual a interpretação do desejo eu posso fazer? Qual desejo está em jogo aqui nesse sonho, né? Então, é bem pontuado isso também, né? E do que a Candice falou, né? Até nesse exemplo aí que eu trouxe, né? Também é um tema tabu importante, né? Eu já escutei infinitas vezes, né, em diferentes instituições e contextos lacanianos, né? Não, se interpreta em transferência. Toda interpretação, ela é feita em transferência. O que é verdade, inclusive, Lacan falou isso textualmente algumas vezes, né? Mas porque se interpreta tudo em transferência, se tirou a conclusão que não se interpreta a transferência, né? Eu não lembro de Lacan falar isso em algum lugar textualmente, né? Se falou, eu não tenho isso registrado, né? Mas eu acho que isso, eu não lembro disso estar no texto do Juan, mas talvez ele já tenha falado isso em algum vídeo, vou ver se eu localizo isso para nós, né? Que em algumas supervisões que eu já conduzi também, né? Essa impossibilidade ou até mesmo proibição de interpretar a transferência, né? Ela, acho que muitas vezes resulta em interrupções de análise, né? Não consegue. Porque eu vou até comentar rápido aqui, tá? Que tem uns itens que eu vou compartilhar isso com vocês também depois ali, né? E a gente pode, inclusive, tentar ver onde é que isso tá, no caso aí que a Evelyn vai apresentar, né? Mas eu chamei assim de 5+1 elementos cruciais para a direção de uma análise, tá? Que o primeiro deles, né, seria diferenciar pedido de análise da entrada em análise, né? A queixa, né? Não da demanda,
porque o Lacan, inclusive, diz, né, que não existe demanda de análise, né? Que ele diz assim, eu usei demanda para necessidade, desejo e demanda. Então, isso que vocês estão chamando de demanda de análise, você está no seminário 16, eu posso achar a citação depois, né? É outra coisa, né? Porque a entrada de análise tem a ver com o momento que o analisante, digamos assim, vai para a análise para saber aquilo que ele demanda do analista ou de quem vive ao redor dele, né? Então, tu vai para a análise para saber qual é a tua demanda. Não é que seja a demanda de análise, né? Então, isso é uma precisão aí que o Lacan dá. Então, né, um primeiro elemento, então, pedido versus entrada de análise. Um segundo, né, os significantes mestres, né, os significantes principais que nós recortamos e elegemos num caso, né? Um terceiro, quais que são as nossas hipóteses clínicas, que seriam uma leitura de um sintoma ou de uma formação do inconsciente qualquer, o diagnóstico estrutural, né, entre outras leituras que a gente possa chamar de hipóteses clínicas, né? Quatro, as posições da transferência, né? A demanda, o desejo, o sujeito, o suposto saber, entre outras coisas, né? O quinto, né? Os impasses do caso, barra resistências do analista, né? De todo caso, não está pagando, o caso não anda, uma ameaça de interrupção, fala pouco, fala demais e não escuta, né? Porque a ideia, e nesse ponto que eu queria chegar, né? Que a ideia do Lacan é que a resistência é sempre do analista, né? Porque é meio que redundante falar que o analisante resiste, né? O Freud diz, do começo ao início, da primeira sessão à última sessão, o analisante sempre, a própria existência do recalque vai fazer com que sempre exista algum nível de resistência, da primeira à última sessão de uma análise, né? Então, é meio que irrelevante dizer que que o analisante resiste, porque sempre vai haver resistência do analisante. Só que aonde tem uma resistência no analisante, falta análise. E quem é responsável por conduzir a análise através dessas intervenções? Pontuação, interpretação, pergunta, torção, corte, é o analista. Por isso que a resistência é sempre do analista. Porque onde tem resistência, tem falta de trabalho analítico, e quem tem que se responsabilizar por esse trabalho analítico é o analista, né? Então, qualquer ponto de impasse do caso é resistência do analista. Não é que sempre a gente vai superar os impasses do caso, né? Mas é uma espécie de estratégia para, digamos, entender onde o analista não está trabalhando, para que ele, no seu esforço de trabalho, tente dissolver um nó e a coisa, digamos, ande, né? E um sexto ponto, né? Eu falei 5 mais um, que esse mais um não é necessário, vamos dizer assim, não é obrigatório, mas talvez ele possa ser interessante, mas ele talvez também tenha os seus limites, que é a formalização do caso, né? Voltando lá na questão inicial do Marcelo, né? Então, eu tenho uma certa proposta, e vou escrever sobre ela também, que se a gente tem esses cinco ou cinco mais um elementos em vista, a gente mais ou menos, a cada caso, se a gente pega uma folha em branco e escreve um pouco, estuda um pouco, ou discute em supervisão, ou em grupos que seja, esses elementos, né? Talvez a gente consiga, digamos assim, construir um caso, construir um texto de um caso. Mas vocês veem que esses elementos são recortes, são articulações de um caso, né? Mas que talvez isso nos desse um caso, digamos assim, na perspectiva lacaniana, né? Mas teria que ver, daí sim, como montar isso no famoso caso a caso, né? Mas só para daí, então, não deixar, para dar uma resposta mais direta ali para o que a Candice levantou, é, se eu não posso interpretar a transferência, é, talvez eu não possa incluir isso nas minhas hipóteses clínicas, certas posições da transferência, né? Ou talvez eu deixe de trabalhar algo que é da resistência do analista por também não poder trabalhar diretamente a transferência, né? Se um paciente, por exemplo, nos pressiona para o resultado, nos constrange, nos faz perguntas pessoais ou qualquer coisa do gênero, né? Talvez aqui possa caber interpretações de transferência. Talvez elas não, certamente elas não vão ser a mesma das kleinianas, né? Geralmente, por exemplo, eu não costumo dizer, eu não vou dizer assim, mas aqui comigo, como é que é tal coisa? É a interpretação kleiniana
clássica da transferência, e até freudiana, tá? Se a gente lê o caso Dora lá, tem muita coisa disso, né? Sander, posso fazer Inclusive, um por comentário? favor, Eu não diga sei lá. como vou botar a mãozinha aqui, porque o meu negócio está todo em inglês. Ah, Eu não sou. tá, depois o Marcelo levantou a mão ali, agora eu vi também, mas diga lá. Ah, não, tu falou nisso, eu me lembrei de um analisante que eu atendi há anos atrás, que ele chegou lá com o discurso que ele tinha feito 30 anos de análise, né? Aí ele foi me contando com quem, 10 anos com uma pessoa, todas as pessoas eu conhecia, eram analistas famosos até, né? Aí, bem no início da análise dele, né, quando começou a usar divã e tal, ele começou a falar o discurso e se auto-interpretar como se fosse eu intervindo, assim, né? Aí ele falava, Hum, falava, falava, e ele dizia assim: Ah, mas como é que fica aqui então contigo? Né? hum. Exatamente essa questão. E aí ele seguia falando como ficava assim comigo. E eu lembro que eu pensei naquele momento: o que fizeram contigo? Sabe? Porque ele estava domesticado. A se auto-interpretar a transferência, né? Não, maravilhoso exemplo, triste por um lado, né? E termo forte que tu escolheu, o domesticado, mas esse é o problema que o Lacan fala da transferência imaginária, de eu para eu, é uma lógica especular, estágio do espelho, por aí vai. Para resolver esse problema, ele tenta fazer uma formalização da transferência, por exemplo, no esquema L, né? E aí eu lembrei É, também, diga. Sander, só para complementar, que quando eu fiz a primeira formação lá com a Nacita, que está aqui no grupo, né, no ARC, eu lembro que a gente, na técnica, estudava o que era a maldita da interpretação completa. A interpretação completa tinha que ligar o atual com a história infantil e na transferência. Sim. Completo já é um termo complicadinho, né? Começando por aí. Acho que é do Etiogógen essa teoria, não sei bem de quem é. Talvez seja, né? Mas só para dar um exemplo bem rápido e ver se a gente consegue ainda deixar o Marcelo anotar a pergunta dele pro próximo, né? Que a gente não vai conseguir debater ela hoje. O Ricardo Goldenberg, ele tem um exemplo muito curioso, tá? Que quando ele estava começando a ser analista e tal, eu entendo que ele estava meio fudido de grana nessa época. Eu sei que ele tinha uma sala que ele morava e atendia nessa sala, tá? Então o divã era a cama dele. E era um lugar bem humilde, assim, pelo que eu entendi, né? E aí um analisante que fazia várias sessões, pagava ele melhor, era o paciente mais importante dele, vamos dizer assim, até para sobrevivência dele naquela condição, chega um dia e diz assim, né? Eu pensei em interromper a análise, então, diretamente em um índice transferencial, né? Se dirige diretamente, inclusive, mas eu fiquei pensando que se eu interromper a análise, assim, eu vou te quebrar, né? Eu vou te levar à falência. Eu não lembro bem qual o termo que o Goldenberg conta que ele usou, né? E o Goldenberg devolve assim para ele, né? Ele não disse comigo, tá? Mas obviamente está falando, né? Ele disse assim: vamos ver, e o que que tu vai ganhar com isso? Quer dizer, aqui ele está fora dessa lógica da proibição de abordar a transferência diretamente, né? Mas tu vê que ele perguntou ali qual é o desejo que está em jogo nessa fantasia de quebrar, levar o analista à falência, né? Mas eu considero que isso é uma interpretação da transferência, né? Num sentido lacaniano enlatado, né? Deveria interpretar em transferência, pegar algum significante ali, né? Ah, falir. Falir te leva para onde? Qualquer coisa assim, né? Mas sem questionar a relação diretamente, né? Então ali eu acho muito interessante que ele não foge da raia, mas ele não faz essa coisa imaginária de eu para eu, que é o exemplo que a Paula deu, né? E aí, como é que vai ficar a nossa relação aqui, se tu, né? Não, não, qual é o que tu ganha ao realizar isso aí que tu imaginou, né? Então, enfim, né? A gente vai voltar nisso, porque a pergunta da Candice é muito boa, o exemplo da Paula é muito bom. Estamos bem na hora.
Tu consegue em 1 minuto anotar a questão, Marcelo, ou tu quer retomar no início da próxima? Consigo. Só vou fazer um comentário dessa do Goldenberg, tá? Eu acho que ela explica, se explica muito pelo esquema lambda, tá? Porque tem um eixo imaginário sim ali. Porque, de fato, ele vai ser quebrado. Só que existe uma sobredeterminação do outro ali. Então, por É que baixo ele não desse responde pelo imaginário, né? Ele tenta não responder pelo imaginário, né? tem. Mas, enfim, só para trazer uma coisa. O Freud, tirando ali os ensaios sobre histeria, né? Todos os casos que ele apresenta dele são de fracassos, né? Então, quando você fala sobre a formalização de caso, você está pensando em trazer aquilo que deu certo, né? Será que a gente não deveria trazer para a formalização aquilo que deu errado também? Para pensar. Ótimo, ótima pergunta. Vamos, especialmente no ponto 3, nós vamos retomar ela. Diga-nos, Tamara. Tem uma questão, né? Eu não sei se é não trabalhar a transferência. Acho que se trabalha a transferência, mas não se coloca na transferência. O analista não se coloca na transferência, mas ele trabalha a transferência, de certa forma. Porque ali no teu exemplo, o, o teu analisante, ele disse, eu não sei o que que tu quer de mim, eu não sei se tu quer que eu vou te tratar como brother ou como o quê, eu não sei o que que tu quer de mim. Na verdade, a demanda ali é a transferência, é a demanda de amor, que é a questão da transferência, né? O que que tu quer de mim, né? Então, eu acho que se trabalha a transferência sim, mas não se coloca nela, tu não se coloca nela. Então, esse é um ponto que a gente, vamos voltar nesse, porque esse é muito bom também. Eu vou só dar um spoiler, né? E aqui eu acho que tem uma certa radicalidade da teoria do Lacan, porque o Lacan, eu acho que ele chega a dizer uma coisa diferente, que é muito radical e pouquíssimo explorada pelos lacanianos, que é que o analista cria transferência. É mais radical. Ele não está dizendo assim que o analista se coloca na transferência, mas assim, que ele cria. A forma que tu interpreta, o significante que tu escolhe, tudo isso que a gente falou hoje, né? A pergunta que tu faz na primeira sessão, isso cria as posições da transferência, né? Não é só que ele está colocado. Por isso que ele nem fala em contra-transferência, né? Mercado. É transferência. E o analista está totalmente dentro, né? O Pois que é é isso que eu muito ia dizer, ele está diferente do implicado. analista frio, lacaniano, que nem está ali, né? Mas muito boa as duas provocações. Como estouramos o tempo aí, voltamos na próxima com elas também. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Manda a gravação em breve ainda hoje.